Outra questão importante hoje é que a Assembleia Geral da ONU vai se reunir para discutir o conflito na Ucrânia. A convocação do encontro, que contará com representantes de 193 países, aconteceu ontem em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vou chamar Denise Eudorice, que já apareceu aqui no comecinho desta edição, está preparada para trazer as informações sobre esse, que é um encontro considerado raro, né, Denise? Só em situações completamente especiais. No caso, esta, por exemplo, é uma delas. Bem-vinda, bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Evandro, Elisa. A gente continua nessa cobertura difícil e triste, né? Muito triste ver o que está acontecendo em pleno século XXI. É a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU se reúne de maneira assim extraordinária em 40 anos. Perdão, e a ideia é justamente reunir os 193 países membros da ONU para discutir e adotar uma resolução conjunta a respeito do conflito na Ucrânia, né? Então a gente teve 2 reuniões do Conselho de Segurança, a última foi ontem, e que quando acontece a reunião do Conselho de Segurança, a questão é que os membros permanentes, e a Rússia é um deles, tem poder de veto. Então a gente teve essa tentativa, né? A gente lembra durante a semana de adotar uma resolução de condenação ao conflito, mas a Rússia foi lá e votou contra, claro, então isso não aconteceu. Aí ontem teve uma nova reunião do Conselho de Segurança, justamente com a intenção de acionar esse artigo que permite a convocação de uma Assembleia Geral de maneira extraordinária, né, que é o que vai acontecer hoje, para então tentar chegar numa resolução conjunta dos 193 países. Nesse caso da Assembleia Geral, nenhum país tem poder de veto. O que é necessário é que pelo menos 2/3 dos países membros votem a favor. Então, claro que há bem mais chances de essa resolução ter sucesso, né, na aprovação hoje na Assembleia Geral do que no Conselho de Segurança. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: essa resolução, ela não é vinculativa. O que isso significa? Que ela não tem nenhuma obrigação, não vai ter nenhuma ação prática ali contra a Rússia, caso ela seja de fato aprovada, mas ela tem um peso político muito importante, porque significa que pelo menos 2/3 do mundo condena o que está acontecendo na Ucrânia, né? Então, os países, as principais potências, né, os governos, os líderes, quando chegam nessa estratégia de convocar uma Assembleia Geral da ONU. Para isso, como eu disse, não é necessariamente para fazer algo de fato, de maneira prática, contra o governo russo, né? Mas sim para mostrar o peso político e a condenação do mundo todo sobre o que está acontecendo lá. Então, a gente está no aguardo dessa Assembleia Geral da ONU, que acontece ali em Nova York, e hoje também vai ter uma outra reunião do Conselho de Segurança, mas dessa vez para falar sobre ajuda humanitária para a Ucrânia. Então, são duas coisas diferentes, mas de qualquer maneira, todos os olhos voltados, né, esforços focados nesse conflito da Ucrânia. Evandro e Elisa. Denise, nos conte uma coisa, além dessas reuniões que estão previstas, e foi bem interessante você nos explicar que na prática não ocorre nada, não é que vão tomar uma decisão e aí vão habilitar uma atitude, algo que vai ser colocado em prática. É mais uma questão de um peso político, não é? Um peso tremendo em cima da Rússia. E quando a gente fala de peso, dessa pressão, a gente lembra das punições, das sanções, que não param de ocorrer. É uma loucura o que a gente tem podido ver no mundo inteiro, a quantidade de sanções que estão sendo direcionadas aos russos. E nos conte uma coisa, no Reino Unido, o que exatamente a gente tem de novidade? Quais caminhos estão sendo levados pelas lideranças aí para tentar frear o avanço das tropas na Ucrânia? O que tem ocorrido de sanções aí no Reino Unido? Vamos lá, eu vou falar de uma nova decisão que foi anunciada hoje cedo, são 9h24 da manhã ainda aqui, mas já teve um comunicado do governo, do ministro das Finanças, Rishi Sunak, falando sobre mais uma ação punitiva contra a Rússia, que é a seguinte: entidades britânicas estão proibidas de fazer quaisquer transações financeiras com as principais instituições da Rússia, incluindo o Banco Central da Rússia. Então, essas medidas restringem operações como, por exemplo,
emissão de títulos da dívida, né, títulos russos aqui no mercado monetário britânico, e também dificultam operações de câmbio que poderiam favorecer o rublo. Lembrando que o rublo russo já se desvalorizou quase 30% no mercado internacional desde que a Rússia foi retirada daquele sistema SWIFT, que é um sistema que permite as transações internacionais de forma segura, que interliga as instituições, as empresas, até a gente, né? Se precisar fazer uma remessa de dinheiro para outro país, usa esse sistema SWIFT porque é um sistema que permite transações seguras, né? Ele conecta bancos do mundo inteiro. Então, a Rússia sendo excluída desse sistema, o rublo se desvalorizou quase 30%. E agora, por causa dessa ação britânica, os russos não podem, pelo menos aqui no mercado britânico, fazer operações de câmbio que poderiam valorizar novamente o rublo. E lembrando, só para a gente encerrar, que teve uma ação muito importante da União Europeia ontem, né? Que anunciou, além de mais sanções econômicas, o fechamento de todo o espaço aéreo do bloco para aeronaves russas. Elisa e Evandro.